Onde está Jessica Hyde? Onde está Jessica Hyde? Onde está Jessica Hyde? Onde está a Jessica Hyde? Que o Thanos do universo cinematográfico da Marvel, o Malthus, um economista de 1766 que a gente estuda na aula de geografia, e uma série britânica de 2013 e 2014 têm em comum? Ó, esse aqui é o Projeto Inocente, a gente vai conversar sobre uma série, Utopia. Antes de qualquer coisa, se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha o vídeo se você curtir. Ó, essa série Utopia, como eu disse, ela é britânica. Tem 2 temporadas, cada uma das temporadas com 6 episódios de média 50 minutos. Estreou lá em 2013, foi finalizada já em 2014 e foi transmitida pelo Channel 4. Presta atenção. Beck, Ian, Wilson, Grant, 4 pessoas que não se conhecem, têm interesse em comum numa história em quadrinhos chamada Utopia. Eles acessam um fórum na internet e conversam sobre o assunto, até que um homem que eles também não conhecem oferece oportunidade para eles que eles tenham acesso, para que eles tenham acesso à segunda parte da história, Utopia Parte 2. Ele diz que tem um manuscrito dessa segunda parte e o ponto inicial da série é esse. Essa série me interessou por N motivos. Quem me conhece sabe que eu gosto muito de história em quadrinho. Embora essa história da série, né, ela seja fictícia, acabou me atraindo. Segundo que a fotografia da série é muito foda, ela é bem interessante, as cores são bem vivas, os enquadramentos são interessantes também, e a trilha sonora é excelente. É uma experiência que eu recomendo muito. Inclusive, a gente vai ter um remake americano produzido pela Amazon. Já tem umas notícias aí surgindo sobre elenco, sobre locação. Eu espero pelo menos que eles mantenham o visual interessante e a história magnífica. Mas então, o que o nosso Thanos aqui, dos filmes da Marvel, o Malthus e a série têm em comum? Bom, eles têm em comum a realidade que a gente vive. A situação é clara. Ó, temos muitas pessoas, muitas bocas para alimentar e poucos alimentos. O valor dos alimentos então vão aumentar e os conflitos vão surgir. Isso se já não surgiram, né? Vamos lá. Algum dia você já se questionou quanto de impacto você tem na Terra? Todos nós sabemos que a gente tem responsabilidade com o planeta, né? Isso daí já é um assunto manjado, mas nada, e aqui eu vou citar um trecho da série, nada consome tanto carbono como o humano. Eles citam que cada um de nós produzirá 515 mil toneladas de carbono durante toda a vida. São 40 caminhões de carbono por pessoa. Para além dos alimentos, da pegada de carbono, da produção de lixo, do plástico, consumo de petróleo, os nossos conflitos armados que se baseiam nisso tudo. Enfim, Malthus ele falava que o nosso crescimento é exponencial, enquanto o crescimento na produção de comida não é. E vocês sabem a motivação do Thanos também, né? É a mesma. No estalo, ele pretendia equilibrar o universo todo justamente por causa disso. Mas a questão é, embora a série seja sim uma série de ficção que bebe da realidade com olhares meio distorcidos, vamos dizer assim, nenhum dos personagens tem ou teve o superpoder que o Thanos teve, que o Thanos tinha literalmente nas mãos dele, né? Mas beleza. Todos os personagens giram em torno dessa história em quadrinho, Utopia, que é sobre um cientista que fez um pacto com o diabo em troca da sabedoria. Essa é a história da história em quadrinho que eles leem na série. Os desenhos aparecem na série também, e eles são muito interessantes, sabe? Tipo, eles são meio deformados, assim, mas a técnica é muito foda. E além desses 4 personagens que eu mencionei, outros 2 núcleos vão surgir. Um gira em torno do ministro da Saúde e o outro grupo, eles são compostos de capangas que estão atrás da Jessica Hyde. E ela aparece, inclusive, é uma peça fundamental da história. O que eu posso dizer sobre ela é que, embora não pareça, ela é humana, tá? Mas ela é e foi um experimento ambulante. Inclusive, um dos capangas que está em busca dela, o Arby, que fica repetindo o que eu falei no começo, onde está a Jessica Hyde? Onde está a Jessica Hyde? É outro ponto-chave da trama. E a questão toda é que há uma associação, a rede, criada por um geneticista e o Sr. Coelho. Anos antes, esse geneticista publicou um artigo em que ele defendia a seleção humana. A identidade do Sr. Coelho permanece em segredo por muitos episódios e muitos personagens, inclusive, têm como único objetivo descobrir quem é esse tal Sr. Coelho. Com o fim da Guerra Fria, muitos anos atrás, né, a rede é abandonada por muitos governos, muitos países, e o geneticista tenta sair dela. Mas ele é torturado e fica louco, e aí ele é internado no manicômio, e é lá
que ele escreve e desenha a utopia. E dentro da utopia ele coloca muitos segredos codificados que ele acaba revelando mais na parte 2. A série é imersiva, sabe? Ela vai te puxando do mesmo modo como a história vai puxando os personagens. Muitas teorias da conspiração, na verdade, vão ser apresentadas, muitas delas bem patéticas e esdrúxulas, mas uma delas acaba fazendo sentido dentro do contexto da série. E é assim que a teoria base da série toda vai tomando forma e vai isolando os personagens do mundo comum, sabe? Não é nenhum spoiler que eu vou dizer, mas é bem certo que todos aqueles que conhecem os personagens principais ou que conhecem a teoria, eles acabam sofrendo queima de arquivo. Então os personagens principais vão sendo meio que isolados, sabe? A Jéssica, inclusive, diz para um outro personagem, mas acaba dizendo isso pro telespectador, que a morte faz parte disso, que é para você se acostumar. Eu não sei, vou partir daqui sem dar muito spoiler, mas vamos lá. Além disso, redes de mentiras vão se formando, envolvendo governo, indústrias farmacêuticas e até inocentes que são engolidos pela trama, pela teoria, sabe? Alguns personagens são expostos a questionamentos mais profundos, vamos dizer assim, sobre epidemias de doenças que surgiram do nada e sumiram com a mesma velocidade com que surgiram. Também há alguns pontos sobre manipulação midiática, manipulação genética e sobre como a indústria alimentícia pode acabar se infiltrando tanto em uma como na outra. É bem teoria da conspiração mesmo, por isso que é interessante. E a questão é que haverá um futuro em que bilhões nascerão na pobreza e milhões serão mortos em guerras e por fome, por falta de água, por questões de petróleo. Esse futuro, vamos falar sério, não é nem ter um futuro assim, né? A rede, essa associação que eu falei, ela tenta, por meio das suas manipulações, evitar essa situação do futuro, mas ela toma medidas muito drásticas com essa finalidade. Alguns personagens, eles estão cientes que a rede é inimiga, mas eles acabam se questionando, na verdade, se o inimigo está errado. O Thanos estava errado nas suas motivações? Ele só estava errado porque ele era o inimigo? Ou ele estava errado pelo modo como ele queria alcançar o objetivo? Com a rede é a mesma coisa. Eu vou jogar umas informações, depois eu vou dar uma amarrada em tudo. Pode ser? Se a gente pudesse acabar com a malária, com a dengue, com a febre amarela, sei lá. Eu quero que você tenha noção que antes algumas doenças eram muito fatais e hoje algumas dessas doenças não são tão fatais assim. E se em alguns anos a gente pudesse erradicar certas doenças? Mas e se para isso fosse necessário extinguir o mosquito que transmite certas doenças? Vamos, né? Será mais fácil, milhares de humanos vão deixar de morrer, é bacana, da hora. Mas e se quando esses mosquitos fossem extintos? Sei lá, algumas aves na tundra ártica morressem de fome. Seria aceitável? Sim? Não? É tão aceitável quanto jogar bilhões de quilos de plástico por ano nos mares? É tão aceitável quanto desmatar bilhões de hectares de floresta por ano para criar gado? Até que ponto o humano vai avançar? Porque se você analisar, por mais positivo que seja, fica entre a gente, tá? A medicina e seu avanço simplesmente barrou que algumas mortes naturalmente acontecessem. Hoje, os mais ricos estão sendo, vamos dizer assim, financeiramente selecionados por uma artificial seleção. E aí, todo avanço do homem é justificável? Tomar uma decisão nesse sentido não é fácil, certo? Não é bacana, muito menos socialmente aceitável você falar sobre isso. Ou você virar para a medicina e falar assim: ô medicina, para aí o crescimento do homem na Terra. A rede, na série, ela faz essa opção. E com essa opção, ela está ciente que muitos sacrifícios vão acontecer. E esses sacrifícios acabariam levando à utopia. E para isso, todas as redes de mentiras e de governo e de indústrias precisam estar em sintonia. Daí as manipulações que eles fazem, sabe? Na segunda temporada existem mudanças de posicionamentos porque os personagens começam a entender melhor no que eles estão se metendo, digamos assim. Não existem lados, né? Um dos personagens sempre fala isso. Não existem lados, existem pessoas que se ajudam ou não. E dentro disso, alguns personagens surgem apenas como peças em tabuleiros, vamos dizer assim. Eles são movimentados, servem ao propósito e eles são eliminados. Um dos pontos em que a série se baseia é que é tudo sobre família.
Parece estranho. Você vai ver morte, você vai ver frieza muito extrema de alguns personagens, mas é sobre família mesmo, sabe por quê? Porque é tudo sobre os vínculos ou a falta de vínculos. Lembra quando eu falei que a Jéssica parecia um experimento ambulante, que nem parecia que ela era humana? Então, muito disso tem a ver com os vínculos afetivos que foram retirados dela quando ela era muito nova, muito criança. A infância dela é mostrada, inclusive, viu? Mas então, agora a gente está acabando o vídeo. Você sabe que o planeta Terra está condenado. E se nosso crescimento continuar com a mesma velocidade, a gente vai condenar não só a Terra, mas nossos descendentes. E o futuro vai ser tenebroso, sabia, né? Você acha que é moralmente aceitável fazer algo para eliminar a população? E se a questão for para além da moralidade? E se não houver outra saída? Se para dar uma diminuída aí na população a gente soltar um vírus muito forte, muito virulento e agressivo? Se para além disso a gente tivesse uma vacina contra o vírus? Não, Márcio, tipo, não teria feito nenhum, né? Mas e se essa vacina, da hora, né, deixasse você infértil? E se essa vacina deixasse todo mundo infértil, menos um grupo pré-escolhido de pessoas? A questão é, cabe a nós salvar o destino? A gente fala sobre evolução, mas a gente tem deixado ela agir? Deixá-la agir ou ajudá-la a agir é errado, né? Nas atuais conjunturas, sei lá. Enfim, esses questionamentos, eles são feitos sim na série. Por isso que ela é interessante. Tem todo o viés de ficção, que é muito da hora. Tem toda a questão da fotografia, da música, né? Mas tem esse algo a mais, sabe? O fim da série ele é bem fechadinho, embora tivesse sim como continuar. No fim é possível ver que cada um dos personagens fez lá seu sacrifício, talvez para atingir seu objetivo que ele talvez não tenha conseguido atingir, vamos dizer assim, mas como eu disse, a utopia é uma dessas histórias de conspiração, uma dessas teorias de conspiração que faz com que os personagens sejam puxados para dentro dela. E quanto mais eles tentam agir, quanto mais eles tentam fugir, na verdade, mais eles se veem presos na história e nas consequências, sabe? Se você curtiu, você vai curtir a série também. Passa no Insta também, deixa seu like lá, eu tô sempre postando umas dicas de séries, filmes e livros, @inocente_, segue lá e a gente se vê aqui no YouTube no próximo vídeo, beleza? Até a próxima!